Olá, povo abençoado. Estamos iniciando uma nova temporada de ensinamento da Bíblia Sagrada. Nesse ano de 2023, será exibido 12 vídeos, um em cada mês. E o slogan da temporada é Foi assim. Vamos iniciar no livro de João, capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Pessoal, 3 dias de preparação para essa festa na Galileia. Os donos dessa festa, o casal, que era o contemplado das bodas, eram pessoas muito ricas e tinham muitos amigos. Então, era convidado muitos judeus de várias províncias. Por isso, estava ali a mãe de Jesus. Porque a mãe de Jesus, ela foi convidada para trabalhar na festa. Por isso que fala que desde 3 dias que ela já trabalhava ali. E no terceiro dia, iniciou a grande festa de bodas daquele casal muito rico. No versículo 2, a Bíblia diz: E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Primeiro, a mãe de Jesus, que foi convidada para trabalhar. Segundo, o filho dela, o Senhor Jesus. Aliás, nós vamos falar de Jesus. Depois, nós vamos falar de Senhor Jesus. Veja bem. Por isso, Maria foi primeiro, depois, e também foram convidados Jesus e seus discípulos. No versículo 3 diz: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Maria, informada pela sua equipe, que nós vamos ver no decorrer do ensinamento, que ela trabalhava com uma equipe de homens, para pegar coisas pesadas ali, dentro daquela festa. Então ela foi informada pela sua equipe que o vinho havia acabado. E Maria, ela não quis, a mãe de Jesus, ela não quis recorrer ao esposo e à esposa, que eram ali os donos da festa. Ela preferiu falar para o seu filho, Jesus. No versículo 4 diz, no versículo 3 ela diz: Não tem vinho. Foi falar para ele. E no versículo 4, o Senhor Jesus responde para ela de uma maneira que nem ela, nem os discípulos, ninguém ali que estava ao redor esperava. Ele responde de uma maneira que ninguém esperava, e só quem entendeu foi a mãe dele. Porque uma mãe, ela entende tudo que o filho fala. Se ele estiver falando nervoso, ela entende. Se ele estiver falando com calma, ela também entende. Porque é mãe. Entende tudo. Vamos ver o que o Espírito Santo vai nos ensinar. No versículo 4 diz: Disse-lhe Jesus: Mulher,
tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ela falou para ele que havia acabado o vinho, ele já não chamou mais ela de mãe, nem mamãe, da maneira que ele foi criado. Não. Ele respondeu para ela, mulher, e fez a pergunta, que tenho eu contigo? Como que se ela fosse qualquer uma daquelas que estava ali dentro na festa, que não fosse da família dele. Como ele sempre falava, mulher, a tua fé te salvou. Mulher, fosse agraciada. Mulher, tocasse em mim. Quer dizer, ele sempre falava assim. Mas com a mãe dele, não. A mãe era mãe. Mas quando ele respondeu para ela, ele falou mulher. E fez a pergunta. Que tenho eu contigo? Não é tão difícil a gente entender esse comportamento de Jesus, porque o Espírito Santo, ele nos dá o discernimento. Quando Jesus respondeu para ela, chamando ela de mulher, é que Jesus não era mais o filho dela. A partir daquele momento, ele não era mais o filho de Maria. A partir daquele momento, ele era o Salvador de Maria, o Salvador de José, o Salvador de seus discípulos, o Salvador de todos que estavam na festa, o Salvador dessa geração até agora. Este foi o motivo dele falar, mulher, que tenho eu contigo? A partir desse momento, nesse ensinamento, já não vou mais falar Jesus. A partir desse momento, começo a falar Senhor Jesus. Porque Ele é Senhor. Continuando, no versículo 4, ele ainda diz, ainda não é chegada a minha hora. Olha, irmãos, irmãs, esse mistério aí, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, Maria entendeu tudo. Porque o Espírito de Deus orientava Maria para entender o que estava falando ali, não seu filho, mas o seu Salvador. Deus acabara de apresentar ali, na Galiléia, o filho dele, o seu filho amado. Deus acabara de consagrar ali Jesus para Senhor Jesus. Às vezes a gente fala, vou ler aqui o primeiro milagre, mas ali houve muitos milagres. Então ele, no versículo 4, ele continua e diz, ainda não é chegada a minha hora. Outro mistério. Mas então, que hora é essa que precisava chegar? Para que ele falasse algo com Maria.
que hora seria essa? Na verdade, amados irmãos, amadas irmãs, quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora, a hora que ele estava se referindo ali era a hora da crucificação. Era um momento, essa hora que ele está falando, em que ele, ali, não era mais o filho de Maria, mas ele ia dar a Maria um filho. Maria não era mais a mãe dele, mas ele ia mostrar um filho para ela ser mãe e cuidar dela até o final. E isso ele só poderia falar na crucificação. Nós vamos para a hora da crucificação agora, ver por que ele falou ainda não é chegada a minha hora. Vamos ver. No mesmo livro de João, capítulo 19. No mesmo livro de João, um pouquinho na frente, capítulo 19. Nós vamos ler 3 versículos na parte da crucificação no Calvário. Nós vamos ler os versículos 21, aliás, 25, 26 e 27, para nós saber e entender por que ele falou ainda não é chegada a minha hora. No versículo 25, a Bíblia diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Estava ali várias Marias, 3 Marias. No versículo 26, ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Veja bem, voltou a chamar ela de mulher. Mulher, eis aí o teu filho. 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Esse foi o motivo, o mistério do Senhor Jesus falar: ainda não é chegado a minha hora. Porque era a hora da crucificação, aonde ele ia mostrar para Maria, que ele voltou a chamar ela de mulher, quem ia ser dali para frente o filho dela. E então, fazer saber ao discípulo que ele mais amava, dali para frente de quem ele ia cuidar, e chamar de mãe. Porque o Senhor Jesus estava sendo o Salvador do mundo, de todo aquele que crê. Esse discípulo que ele diz aqui no versículo 26, ora, Jesus vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele mais amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Esse discípulo que ele mais amava é aquele discípulo que, quando ele estava em reuniões com todos os seus discípulos, ele ficava perto do Senhor Jesus com a cabeça deitada no peito do Senhor Jesus. Ele se assentava, era o único que se assentava perto dele, e botava a cabeça no peito dele. Por isso que é considerado o discípulo
que ele mais amava. Sobre isso aí, você que está aprendendo, quer saber verdadeiramente quem é esse discípulo, depois você vai ler no mesmo livro de João, nesse mesmo livro, no capítulo 13, do versículo 21 ao 27. Então vocês vão ver quem era o discípulo que o Senhor mais amava e deixou ele como filho de Maria, para cuidar de Maria e chamar ela de mãe e ela chamar ele de filho. Porque o mestre, aquele que nasceu em Belém, estava indo para o Pai. Vamos para o versículo 5. Agora, versículo 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Agora preste bem atenção. Nós falamos no início que Maria foi convidada para trabalhar, a mãe de Jesus. Lá foi entregue uma equipe para ela cuidar. Mostrar o que teria que fazer. Agora, no versículo 5, nós vemos essa confirmação. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Chamou os empregados: vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui você, vem aqui. Fique perto dele, ao redor dele, faça tudo que ele mandar. E eles imediatamente ficaram ao lado do Senhor Jesus, aguardando as ordenanças do Senhor Jesus. Versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metretas é tipo um balde, né? Hoje nós chamamos de balde. Era um vaso que era pesado, por isso que eram os homens que tinham que fazer esse trabalho. Foram lá para encher aqueles vasos. Metretas. No 7, a Bíblia diz: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então aqueles homens que Maria mandou lá para ficar lá, fazer tudo que ele mandava, imediatamente começaram a atender. Pegaram aqueles vasos, foram buscar a água e começaram a encher as talhas. Porque aquelas talhas, elas estavam cheias. Mas quando os convidados chegaram, eles teriam que usar um pouco daquela água, cada convidado. Porque teria que lavar os pés, não podia entrar pela a lei circular de Jerusalém, não podia entrar numa casa, sendo convidado, sem lavar os pés. Se fosse um caso de festa, de comida, não podia entrar sem lavar as mãos. Então, todos os convidados que chegavam, pegavam um pouco daquela água, lavavam os pés e lavavam as mãos. Então, a água foi baixando. E eram muitos convidados. Que aquele casal aquelas bodas, eles eram muito ricos. Então, encheram até em cima, a Bíblia diz. No versículo 8, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Pegaram aquelas... Cada um pegou uma porção, com um vaso, daquela água e levou para o mestre-sala. Mas quando ele pegaram aquela porção, eles não viram vinho, eles viram água.
Quando chegou no mestre-sala lá, também não viram vinho. O mestre-sala viu água. Veja bem. Versículo 9. O mestre-sala é aquele que organiza a bebida da festa. Então, o mestre ali estava para organizar a bebida daquela festa, daquele casal rico. No versículo 9 diz: e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, preste bem atenção, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, que espiritualmente estava feita vinho, mas materialmente ele olhava era água. Feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os empregados que tinham tirado a água. O mestre-sala pegou aquele vasinho que levaram para ele experimentar de água e bebeu. Então ele sentiu que não era só água, ali era o puro vinho. Então ele ficou pensando, mas de onde veio essa água? Ele não sabia que. Então veja bem. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. O mestre-sala provou aquela água, que era água, imediatamente mandou chamar o esposo, porque estava sendo ali a festa de bodas do esposo e da esposa, mas ele mandou chamar o esposo, só ele, para que ele pudesse entender, perguntar alguma coisa sobre aquele vinho e ele pudesse entender. Versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Veja bem, igreja. O esposo, o dono da festa, veio, a esposa ficou lá e ele veio. E o mestre-sala perguntou: peraí, por que nas festas vem o bom vinho para aqueles convidados que convidaste, que vieram de outras províncias, aqueles homens ricos, teus amigos? Mas o segundo é o inferior, porque os amigos teus já se saciaram, então vem o povão, que amanhece o dia bebendo, então bebe um vinho mais inferior, mais barato, porque é muita gente, é a massa que quer beber o vinho, que quer participar. Ele fez essa pergunta ao esposo, ao dono da festa. Vamos ler novamente. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, o melhor. Nós vamos responder esse mistério. O Espírito Santo vai me falar para responder, porque na verdade eu também não entendia. Não estava entendendo. Porque a Bíblia, no versículo 11 e 12, para encerrar, ela não diz a resposta do esposo, do dono da festa. Ela não diz.
Ela não fala a resposta dele. Só o mestre Sala pergunta, mas ele não responde. Mas o Espírito Santo responde sim, ele nos ensina assim. Vejam bem, no Antigo Testamento, houve, desde a fundação do mundo até o livro de Malaquias, os líderes de Deus. E foram muitos. A Bíblia relata, não todos, mas uma parte. Quem eram os líderes de Deus para atender o povo, as nações na terra? E anunciar o Deus Todo-Poderoso. Quem eram eles? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Josué, Caleb. Então foram muitos ídolos. Milhares e milhares de líderes, ídolos não, líderes de Deus, para anunciar a palavra deles às nações. E também reis e profetas. Que profetas nós temos até Malaquias. Ainda faltava um. Ainda faltava o melhor. Ainda faltava aquele que o mestre Sala diz: mas tu mandaste o melhor vinho. No lugar do vinho inferior, tu mandaste o melhor vinho. Aí está a resposta. Os líderes de Deus, de Gênesis a Malaquias. Aí veio em Belém o melhor. Ele enviou o seu filho amado. Ele, o Deus Todo-Poderoso, enviou o melhor vinho. Porque na lei não existia perdão. Na lei também existia um tipo de morte que era no madeiro. Era um amarrado em um madeiro em pé assim. Na lei, muitas coisas que nós temos o privilégio na graça, na lei não existia. A oportunidade. A pessoa se desvia do evangelho, Deus dá um dia hoje, um dia amanhã, um dia depois. Muitos falam do Senhor, muitos falam de Deus, muitos dizem que Deus não existe. E Deus dando oportunidade. Um dia após o outro. Muitos se desviam e vão fazer pior do que fazia antes e Deus dá oportunidade. Na lei não existia essa oportunidade. Na lei não existia cruz, como nós acabamos de falar, existia madeiro. Cruz é na graça. Na graça veio as oportunidades. Na graça veio o perdão. Na graça veio a misericórdia. Na graça veio o clamor a Deus. Na graça veio o Espírito Santo, que está aqui agora ensinando, me fazendo falar essas palavras. Tudo na graça. Tudo temos na graça. Na graça temos a salvação. Nós pedimos perdão a Ele.
e Ele perdoa. Nós pedimos uma cura para Ele e Ele cura. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, Ele mesmo disse: pedi e dá-se-vos-á. Isso é na graça. Nós estamos vivendo a era mais feliz do mundo. Nós temos igrejas para congregar. É a graça. Nós podemos falar da palavra dele. Essa é a graça. Olha a igreja, povo abençoado. Nós somos o povo mais privilegiado da face da terra. De toda a face da terra. Porque ele veio. Porque ele está conosco. Esse é o grande privilégio dos moradores da terra de 2000 anos para cá. Porque no mundo antigo não existia esse privilégio. Estamos na era da ação e da reação. Como nós falamos agora há pouco. A ação é nossa. Reação é dele. Nós falamos agora há pouco em Mateus, capítulo 7, versículo 7. A ação é pedir. Ação nossa. Temos o direito de pedir. Dá-se-vos-á. Reação dele. Batei. Ação nossa. Abrir-se-vos-á. Reação dele. Então, igreja, estamos vivendo essa era. Não temos que reclamar. Temos que agradecer. Temos que estar dentro do templo, da igreja. Se não pode ir hoje, amanhã, depois, vai no final de semana. Mas não deixe de ir, porque temos que agradecer. Está faltando, igreja, agradecimento. Tem muita gente recebendo, mas não está agradecendo. Agora que nós temos o melhor vinho, e o nome desse melhor vinho chama-se Senhor Jesus. E sabe por quê? Porque nesse mesmo livro de João, capítulo 15, lá no versículo 1, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Estudem, meditem, vá meditando, vendo, abra sua Bíblia, medite nesse ensinamento que você vai aprender muito. Porque não sou eu que estou ensinando, é aquele que anda comigo. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Aquele que o Senhor Jesus enviou. Aquele que o Senhor Jesus, nesse mesmo livro de João, ele diz assim: eu vou, mas vos enviarei o Consolador. Porque se eu não for, ele não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E ele enviou dia de Pentecostes. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E no próximo mês,
estaremos ainda fazendo a segunda gravação em casa. Mas de março em diante já vai ser feita no estúdio. É um estúdio que Deus está preparando para nós continuar com o ensinamento. Foi assim. Deus abençoe.